Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 30ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário, nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz, que, por gentileza, faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Transversal e a todos também que nos acompanham via online. Uma excelente noite a todos e obrigada por nos acompanhar. Farei a leitura de Provérbios, capítulo 21, versículos do 1 ao 3. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Os caminhos do homem parecem retos aos seus olhos, mas cabe ao Senhor pesar os corações. A prática da justiça e da equidade vale aos olhos do Senhor, mais que os sacrifícios. São palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo antes leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária realizada no dia 23 de setembro de 2014. Aos 23 dias do mês de setembro de 2014 foi realizada a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor secretário Jurandir Matos de Almeida fazer a leitura de um trecho bíblico. O senhor presidente solicitou 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Ronaldo Campos de Arruda, ex-presidente do PR de Sorocaba e ex-chefe do gabinete do vereador Cláudio do Sorocaba 1, ocorrido no dia 22 passado. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 28ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2014, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 127 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 081 de 2014, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Ofício número 128 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 082 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 129 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 083 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício número 130 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 084 de 2014, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho.
Ofício número 131 de 2014, CMSP, em atenção ao requerimento número 085 de 2014, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. 4 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 355.262,04. Projeto de Lei número 026 de 2014, de 22 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelo vereador Alex Ferreira de Souza. Passou a ordem do dia com o senhor presidente solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao projeto de lei número 025 de 2014, parecer número 012 de 2014 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 025 de 2014, pela aprovação. Projeto de lei número 025 de 2014, de 10 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de propriedade do município e da outras providências. Posto o projeto acima em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 086 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 087 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 088 de 2014, de autoria da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, composta pelo presidente Jurandir Matos de Almeida, vice-presidente Alex Ferreira de Souza e relatora Kelly Luciana Ortiz. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento entra em discussão, sendo solicitada a palavra pela vereadora Kelly Luciana Ortiz. Posto o requerimento em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 089 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. O requerimento entra em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Alex Ferreira de Souza. Posto o requerimento em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 090 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. O requerimento entra em discussão, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Alex Ferreira de Souza, Kelly Luciana Ortiz, Donizete Antônio Correia Barbosa e José Luiz Vieira. Posto o requerimento em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 29ª sessão ordinária, que para constar a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada vai assinada por quem de direito. A ata da 29ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2014, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação da ata, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. O ofício número 134 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 25 de setembro de 2014. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 086 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza,
informamos que o pedido será analisado pela engenharia e, se de acordo, entra para a programação de obras. Apresento a Vossa Excelência, aos dignos pares, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 136 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 26 de setembro de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 087 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, informamos, mais uma vez, que a obra mencionada foi licitada global para se entender quando a obra é licitada globalmente, a empreiteira fornece o material mais a mão de obra. Portanto, a Prefeitura não compra o material. Assim sendo, não tem notas fiscais, segue anexo o contrato entre a Prefeitura e a empreiteira e cópia do empenho. Aconselho o vereador a ler a lei orgânica do município para aplicar seus conhecimentos, ampliar seus conhecimentos. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 137 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 29 de setembro de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 089 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, esclarecemos que os requerimentos remetidos ao Executivo pelo Legislativo são devidamente informados no prazo estabelecido, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Com as informações requeridas, apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 027 de 2014, de 29 de setembro de 2014. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares e no ensejo encaminho o presente projeto de lei que trata da autorização legislativa para se proceder à abertura de crédito adicional especial destinado à aquisição de material de consumo. O valor de R$ 67 mil será encaminhado pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Portaria 134 de 2013, através do convênio firmado com esta municipalidade para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que integra os serviços ofertados pela proteção social básica. Por se tratar de convênio federal, os trâmites são feitos via sistema online, através do site MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Portanto, não há documento de termo de convênio. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento, aprovação desta Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências, solicitando seja o mesmo apreciado em regime de urgência, nos termos da lei orgânica deste município. Salto de Pirapora, 29 de setembro de 2014, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 027 de 2014, de 29 de setembro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Federal número 4.320 de 64. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
fica o Poder Executivo Municipal, através de sua Secretaria de Finanças, autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 67.000 no orçamento vigente, como segue. Unidade Gestora, Prefeitura Municipal. Unidade Orçamentária, Secretaria de Promoção Social. Unidade Executora, Divisão de Promoção Social. Manutenção do Fundo de Assistência Social. Material de consumo, R$ 67.000, Fundo de Recursos Federal. Artigo 2º. Para atender às despesas com a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo 1º desta lei no valor de R$ 67.000, será utilizado o recurso do excesso de arrecadação do exercício de 2014. Artigo 3º. Os projetos orçamentários objeto do presente crédito adicional especial passam a compor o plano plurianual vigente na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 29 de setembro de 2014, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Indicação número 054 de 2014. Indicação de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, estudar a possibilidade da instalação de um braço de luminária em poste já existente, localizado à rua Gabriel de Carvalho, em frente ao número 14, no Jardim IP, usando como referência o código da CPFL. Justificativa. Desnecessário seria enumerar os benefícios que a iluminação pública traz aos cidadãos, tornando, portanto, esta solicitação mais do que justificada. Sala de Sessões, 23 de setembro de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Indicação número 055 de 2014. Indicação de autoria do vereador José Luiz Vieira. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, solicitar ao setor competente análise da possibilidade de instalação de 4 braços de luminárias em postes já existentes, localizado à rua Severiano Francisco Nunes, próximo ao número 82, no bairro da Barra. Justificativa. O atendimento a esta solicitação traria benefícios a várias residências das proximidades e também aos demais usuários da citada via pública. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2014, José Luiz Vieira, vereador. A palavra está livre no momento do expediente. Peço ao vice-presidente que ocupe a presidência para que eu possa fazer um comentário. Com a palavra o presidente desta casa, vereador Francisco de Assis. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham no plenário, saudação ao João, o Miro, Zé Carlos, o Arnaldo, aqui presente no plenário, aos ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Na quinta-feira próxima passada, portanto, dia 25 de setembro, participei de um evento no recinto de festas, onde a Secretaria de Estado da Habitação, através do programa Cidade Legal, veio para fazer a entrega, da declaração de conformidade urbanística e ambiental de 2 importantes loteamentos aqui no bairro de Itinga, Chácaras Reunidas Bela Vista e Eldorado.
foi um evento muito importante, não só porque contou, evidentemente, com a presença de muitos dos moradores desses bairros, desses loteamentos de chácaras, que apesar de serem loteamentos de chácaras, eles são realmente grandes núcleos habitacionais, como temos depois na sequência também o Dallas, que também será objeto dessa mesma regularização. Estivemos lá com o coordenador do programa, o senhor Gabriel, que é quem cuida dessas programações do governo do Estado de São Paulo. Pelo que consta, hoje aproximadamente quase que 200 municípios são conveniados do governo do Estado de São Paulo na questão de regularização fundiária. Eu acho que é uma medida assim extraordinária, porque como eu coloquei lá na minha palavra, eu disse que acho que nada dá mais dignidade à pessoa do que ela ter um documento definitivo do seu terreno, da sua casa, da sua propriedade. E este é o objetivo dessa regularização. E com uma vantagem muito grande, um preço muito reduzido. Ele é aproximadamente 10% do valor atual de um registro hoje. Se hoje, normalmente, uma escritura registrada fica em torno de R$ 2.700 ou R$ 3.000, dentro deste programa de incentivos do governo do Estado, nessa parceria com a Prefeitura, essa escritura vai sair por volta de R$ 300 no máximo o valor dessa escritura, o que realmente estimula bastante essas pessoas. Claro que também eu fiz questão de colocar isso lá, que é preciso que o poder público tenha, sim, pulso firme na questão da fiscalização dos chamados desmembramentos ou subloteamentos clandestinos. Claro que isso tem que ter um fim, porque se não se estabelecer uma fiscalização, e me lembro que até o vereador Miguel Marcelo, numa ocasião, fez um requerimento nesse sentido, porque se não tiver uma fiscalização, não adianta, aí você estaria correndo atrás do prejuízo, só que nunca realmente chegaria a nada, porque estaria tendo uma continuidade. Então é importante, sim, muitas vezes é uma ação até meio que antipolítica, é uma ação até difícil de se fazer, mas é importante, sim, que o município tenha uma linhagem bastante forte no que tange à fiscalização dos possíveis desmembramentos, seja na zona rural, expansão ou dentro da própria cidade, para que você possa, a partir dessa fotografia, então, você trabalhar e reduzir aí, sim, a situação da irregularidade. Isso é bom, isso é positivo, isso dá dignidade às famílias, isso dá legalidade às famílias e ajuda também o município a trabalhar no próprio bairro. Nós sabemos que temos já também em vias de ser regularizado e já está assim, deverá logo estar avançando bastante o trabalho lá no Dallas e também já está na fase de levantamento físico-topográfico o Parque do Pirapora, que só ali é por volta de 500 propriedades. Então eles fazem um chamado levantamento dominial, isso é feito numa parceria com a Prefeitura. É evidentemente que a Prefeitura, ela banca aquilo que cabe a ela fazer, levantamentos topográficos, etc., mas o próprio governo do Estado também está, dentro do possível, ajudando nessa questão dos levantamentos também, topográficos, trabalho de engenharia, o governo também tem ajudado nessa parte. Então, cada ente da federação, no caso o município e o governo, cada um assume uma parte dessa despesa. Portanto, em cada orçamento do Estado e do município, evidentemente que parte da despesa com isso acaba caindo. Também está em fase final já, inclusive, de sair a escritura, o loteamento chamado, lá embaixo, popular, chamado Jardim Madalena. Esse Madalena também era um convênio com o CDHU e que também foi objeto dessa regularização pelo sistema Cidade Legal. E também nós sabemos, e isso já foi até concluído, salvo poucas pendências, temos o Jardim Teixeira e o Jardim Madalena no Campo Largo, que praticamente esses já, realmente até já, as escrituras já saíram. O que mais que nós temos que falar a respeito disso? Bom, esses levantamentos, evidentemente, que ele inclui a questão do meio ambiente, e a questão dos projetos urbanísticos. Então, o governo, as entidades avaliam tudo a situação e na medida em que se faz este evento que ocorreu agora na quinta-feira, onde se emite
essa certidão, essa declaração de conformidade urbanística e ambiental, este é, na verdade, o primeiro documento necessário para que, de fato, se faça a regularização do empreendimento. Evidentemente que a Prefeitura tem que apresentar uma série de outros documentos. Ela tem, por exemplo, que provar que aquela área não é uma área onde no passado foi um aterro sanitário ou coisa do gênero, não é uma área, enfim, de encostas. Tem uma série de exigências que isso é normal, o município, como tem o seu plano diretor, as coisas também acabam ficando bastante mais fáceis. Evidentemente que nós sabemos que existem municípios que sequer têm um plano diretor. E quando isso ocorre, também o governo do Estado ajuda nesta parte. Então eu gostaria de frisar mais uma vez a importância deste evento, a importância de se regularizar esses empreendimentos, porque como eu falei lá também, isso daí com certeza depois vai fazer com que a Prefeitura, inclusive, se comprometa mais com o próprio empreendimento, com o próprio loteamento, com os moradores que lá estão, porque afinal de contas são muitas famílias que lá residem e que evidentemente que demandam por atendimentos públicos, saúde, atendimentos na área de escola, etc., lazer. Então é importante, regulariza aí sim, com certeza até a transferência de verba do próprio governo do Estado fica muito mais viável nesse empreendimento. E apenas aproveitando aí num gancho dessa minha fala, para que depois eu não tenha que voltar na hora do meu requerimento, eu também fiz um requerimento hoje, pleiteando, pedindo ao prefeito que envie a esta casa um projeto de lei no sentido de que possibilite a redução drástica do IBTI cobrado do Vera Lúcia, porque hoje uma escritura no Vera Lúcia está ficando próximo dos R$3.000. E o Vera Lúcia também é um loteamento popular. Evidentemente que não entrou nessa regularização do Cidade Legal, é uma situação anterior. Mas nem por isso deixou de perder a característica de loteamento popular e, portanto, a gente entende que ali também deve ter um IBTI baixo para que as escrituras, as pessoas que são ali proprietárias, possam definitivamente ter essa escritura registrada por um preço também bastante reduzido. Então, eu tenho esse requerimento que, logicamente, na ordem do dia será lido, discutido e aprovado, espero, pedindo isso ao prefeito, que ele considere a necessidade de se fazer, quem sabe, uma alteração na planta genérica para que aquele bairro, Vera Lúcia, possa ser contemplado num IBTI mais baixo, onde as pessoas possam efetivamente regularizar a sua situação. Muitas pessoas conversaram comigo sobre isso, então eu já aproveitei e fiz o comentário desse requerimento meu também. Obrigado e uma boa noite a todos. A palavra continua livre no momento do expediente. Com a palavra, o nobre vereador, professor Alex. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos acompanhando online, pela Rádio Transversal. Bom, só para a gente dar uma relaxada um pouco, quando o pessoal da Prefeitura responde esses requerimentos a nós, vereadores, até umas respostas que a gente fica meio, não sei se você dá risada, o que você faz, mas, enfim. Assim sendo, não tem notas fiscais, segue anexo o contrato entre a Prefeitura e a empreiteira e cópia do empenho. Aconselho o vereador a ler a lei orgânica do município para ampliar seus conhecimentos. Isso eu faço bastante, tá? Agora, aqui é engraçado que o último resposta ao ofício aqui, a pessoa fala assim: em atenção ao requerimento número 89/2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, esclareço que os requerimentos remetidos ao Executivo pelo Legislativo são devidamente informados no prazo estabelecido conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Sal de Pirapora. Isso eu sei que são 15 dias. Só que quando eu pedi o requerimento número 089, eu não pedi o prazo, eu sei que é isso. O que eu pedi é o prefeito resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe foram dirigidos. Então, quem escreveu essa resposta, que a hora que tiver um tempinho na prefeitura, que desça aqui para a gente bater um papinho e discutir um pouco sobre lei orgânica, porque se for possível dá para mim dar uma aula para ela, porque eu acho que quem está desinformado é a pessoa que escreveu isso. Então,
fica bem complicada as respostas que eu ando de requerimento aqui. Agora é assim, o artigo aqui até... Aqui a gente sabe, o não atendimento no prazo estipulado no parágrafo... bom, não vou nem ler porque não vale a pena quem está escutando ficar ouvindo. Então a resposta que eu quero deixar é o seguinte. Quando escreverem as respostas de requerimento para nós, vamos ter um pouquinho mais de respeito, porque eu acho que quem está falando isso também não entende coisíssima nenhuma. Então, tem que tomar certo cuidado. E fica aí aberto, a hora que quiser vir bater um papinho sobre lei orgânica e outras coisas mais, pode descer aqui na Câmara Municipal, que eu estou de livre e espontânea vontade para fazer isso. Obrigado, professor. A palavra continua livre no momento do expediente. Só quero aqui também registrar, desculpa, eu esqueci de falar na tribuna, também o próximo ano deverá ser contemplado no rol de loteamentos a serem regularizados deve ser Parque dos IPs, é um loteamento no bairro do Itinga que fica próximo dos hospitais psiquiátricos. Também ele estará no rol dos loteamentos a serem contemplados pelo programa Cidade Legal. A palavra continua livre. Ninguém mais para usar da palavra, passamos à ordem do dia. Peço ao nobre vereador Jurandir que, por gentileza, confirme a presença dos nobres vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento número 091 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Requeira a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo estudar a possibilidade de reajustar os valores pagos ao funcionalismo municipal relativo ao abono que cobre parte do plano de saúde. Justificativa. Apesar de termos conhecimento da limitação do município no que tange a investimentos nos benefícios do funcionalismo, sabemos também o quão defasado está o valor hoje repassado em relação ao que se desconta em folha dos funcionários mensalmente. Dependendo da idade do funcionário, cônjuge ou demais dependentes, este desconto tem, inclusive, passado dos 30%, o que, convenhamos, é um desfalque no salário mensal do funcionário. Não estamos de forma nenhuma apontando este ou aquele plano de saúde, pois, lamentavelmente, sempre somos informados pela mídia sobre os mais diversos reajustes, o que praticamente inviabiliza a adesão, principalmente de forma particular ou isolada. Com relação ao plano do funcionalismo público municipal de Salto de Pirapora, só não é pior em razão do volume de vidas conveniadas, porém, ainda assim, tem pesado muito a grande parte deles. Diante disso, e com o simples objetivo de amenizar a situação dos funcionários que estão incluídos no plano de saúde, solicito de Vossa Excelência examinar a possibilidade de alguma majoração no repasse atual. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Requerimento número 91/2014, de minha autoria, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 92 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que depois de ouvido o plenário, oficie o Poder Executivo para que envie a esta Casa de Leis um projeto de lei no sentido de isentar ou, no mínimo, baixar o valor do imposto sobre transmissão de bens imóveis
do loteamento denominado Jardim Vera Lúcia. Justificativa. O presente requerimento se tornou necessário devido ao fato de que muitos moradores do Jardim Vera Lúcia têm procurado este vereador e outras desta Casa de Leis para reclamar do custo final do registro dos imóveis situados naquele bairro junto ao segundo cartório de imóveis e anexo de Sorocaba. Alguns chegando ao valor de R$3.000, o que é deveras excessivo para um loteamento popular, se tomarmos como exemplo outros loteamentos populares implantados em Salto de Pirapora. Evidentemente, nos parece um contrassenso à população daquele bairro ter que arcar com um valor tão alto, seja esse valor motivado diretamente pela incidência do imposto sobre transmissão de bens imóveis, ou quaisquer outros motivos, pois confronta com a função social da propriedade, a função social daquele loteamento, a necessidade de se manter regularidade da escritura dos imóveis municipais. Somando-se a isso a natureza popular do Jardim Vera Lúcia, quando da sua implantação. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Requerimento número 092/2014, de minha autoria, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 30ª sessão ordinária desta Casa de Leis, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.